Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos, Allan Kardec nos fala dos seguintes itens: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliai com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atirai a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, além das instruções dos Espíritos, como de hábito. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz 3 passagens do Novo Testamento, todas elas do Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e 6 e 18, nos versículos 7, 14, 15, 21 e 22, respectivamente. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A quinta daquelas 9 bem-aventuranças que o Mestre Amado proferiu no seu maior discurso aqui na Terra, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, também como ficou conhecido. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerdes contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando houverdes ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, e, vos atendendo, tereis ganho o vosso irmão. E então, aproximando-se dele, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao meu irmão quando houverdes pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto não pode ser misericordioso aquele que não for brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. Já o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas e que param acima dos golpes que lhes possam desferir. Há 2 formas de se perdoar. A primeira consiste quando existe generosidade, nobreza, sem ferir o amor próprio e a suscetibilidade dos desafetos. Na segunda, já há a imposição de uma humilhação para o outro, o que faz pesar o peso desse perdão, fazendo que mais irrite do que acalme. Certamente, realizada mais pela ostentação. Numa outra passagem do Evangelho de Mateus, Allan Kardec nos traz uma orientação do Mestre Amado quando este nos fala a respeito da reconciliação com o adversário. Ele nos diz que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto nós nos encontramos em caminho, para que o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça e este não nos coloque na prisão. E nos afirma ainda que de lá nós só sairemos quando pagarmos o último ceitil. A morte não nos livra dos nossos adversários. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais eles guardam rancor. O espírito mau espera o seu desafeto encarnar, para que mais facilmente ele possa lhe atormentar os seus desejos e as suas caras afeições. É quando se instala o processo da obsessão, tão bem explicado por Allan Kardec dentro da codificação espírita, sendo o estágio mais grave a subjugação
ou a possessão, também como ficou conhecida. Quando Jesus nos informa para que nós nos reconciliemos com os nossos adversários, não é apenas nas disputas atuais, mas e principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Em uma outra passagem do evangelista Mateus, de novo, Allan Kardec nos traz uma orientação do Mestre Amado com relação à colocação da oferenda no altar. Jesus pede para que, ao nos encontrarmos em frente ao altar e se lembrarmos que alguém tem algo contra nós, que primeiramente nós devemos procurar esse nosso desafeto e nos reconciliarmos com ele. Somente depois vir e realizar a oferenda. Jesus nos ensina, através dessa orientação, que o sacrifício mais agradável a Deus é o próprio ressentimento do homem. E que todos nós precisamos verificar essas situações antes de nos colocarmos de frente de um altar. Ou seja, primeiramente perdoarmos e repararmos o erro, para só depois nos colocarmos na devoção ao nosso Pai. Em mais uma passagem do evangelista Mateus, Allan Kardec nos traz a informação a respeito do argueiro e da trave. Jesus explica que eram hipócritas aqueles que enxergavam exatamente o argueiro no olho do vizinho e não enxergavam a trave que se encontrava na sua vista. É uma grande insensatez da humanidade enxergar o mal no próximo e não identificar o mal que está dentro de nós mesmos. Segundo o codificador, o orgulho nos faz com que nós dissimulemos para nós mesmos os nossos defeitos, tanto físicos quanto morais, e que isto é contrário à verdadeira caridade, que deve ser praticada de forma modesta, simples e indulgente. Em mais duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra de João, Jesus nos fala sobre, na passagem de Mateus, sobre o julgamento. Que nós não devemos julgar, pois na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Na passagem do evangelista João, o evangelista narra que Jesus fora procurado pelos escribas e fariseus numa praça pública com uma mulher que fora pega em adultério. E eles, querendo saber qual era a opinião do mestre, lhe perguntam diretamente qual era a opinião dele. E o que Jesus, vendo aquela turba que se encontrava, se abaixa e começa a escrever no chão. E eles, imediatamente querendo que o mestre se posicionasse naquela situação, pois que eles queriam enredá-lo numa situação desconfortável, ele se levanta e diz a seguinte sentença: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E novamente se abaixa e começa a escrever novamente no chão. A sentença foi algo que entrou dentro daqueles corações de maneira tão forte, pois que eles não esperavam aquela reação de Jesus, que eles começaram a largar as pedras. E começando do mais velho para o mais novo. Quando Jesus já se encontrava sozinho com a pecadora, o mestre lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles que a acusavam? Não te condenaram? Ela diz: não, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Atire a primeira pedra aquele que não estiver sem pecado. Com esta sentença,
Jesus faz da indulgência, da misericórdia, um dever para com o próximo. E não há ninguém que não precise dela. O ensinamento nos demonstra que nós devemos, primeiramente, sermos mais severos com julgamentos conosco e não com o outro. Nos faz refletir que nós devemos, ao apontarmos o erro do próximo, nós devemos pensar se a situação não nos cabe, se ela não se encaixa conosco mesmo. E nós temos que imaginar também que Jesus não coaduna com o erro, muito pelo contrário. Mas ele afirma que, para a autoridade da censura, se faz necessário que haja autoridade moral daquele que acusa. Nas Instruções dos Espíritos, Allan Kardec coloca 8 mensagens nesse capítulo dos benfeitores espirituais. 2 sobre o perdão das ofensas, 3 sobre a indulgência e 3 sobre se é permitido repreender o outro, se é permitido notar as imperfeições e se é permitido divulgar o mal dos outros. Vamos trabalhar uma de cada. No perdão das ofensas, a mensagem é do Espírito Simeão. Simeão nos informa que nós devemos perdoar como Jesus orientou a Simão Pedro, ou seja, perdoar utilizando a caridade, a indulgência, a generosidade, o nosso amor. E que ao nós perdoarmos, nós seremos também perdoados. E que ao nós nos abaixarmos, Deus nos elevará e o Senhor nos restituirá tudo. E faz uma observação para os espíritas, que nós jamais devemos esquecer o perdão das injúrias, sejam por atos ou sejam por palavras. No item que fala sobre a indulgência, a mensagem é do Espírito José, Espírito Protetor. O mesmo nos coloca que a indulgência, ela não vê o erro dos outros, e se os vê, ela não os divulga. E se a maledicência, porém, descobre, ela encontra uma desculpa para justificar. No item que fala sobre a questão de repreensão de outrem e notar as imperfeições e divulgar o mal dos outros, nós trabalharemos com um questionamento que Allan Kardec faz ao Espírito São Luís, nas 3 questões, sobre a repreensão de outrem. Quando ele pergunta que, não sendo ninguém perfeito aqui na Terra, se era necessário, se alguém poderia repreender o próximo, se nós poderíamos fazer isso. O que o benfeitor alega que não é desta forma que nós devemos entender. Primeiramente porque todos nós aqui nos encontramos para trabalhar pelo progresso de todos, principalmente aqueles que nos foram tutelados para que nós cuidássemos do seu progresso moral, do seu progresso espiritual. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, possamos nós estarmos mais indulgentes, mais clementes, mais misericordiosos com todos aqueles que nós encontrarmos pelos nossos caminhos, os nossos amigos e os nossos desafetos. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, muita paz, boa leitura.